Olá, minha gente querida, um grande abraço, prazer e que prazer estar contigo nas ondas das emoções e vamos nós, porque hoje tem jogão, hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro, tem Sampaio Corrêa enfrentando o CRB lá no Rei Pelé em Alagoas, CRB e Sampaio Corrêa, os dois. A estatística no segundo tempo, essas coisas todas não, né? Sampaio Corrêa tá péssimo, CRB não tá com essa bola toda não, mas eu vou te contar tudo e muito mais daqui a pouquinho. Vamos trazer todas as informações, os números para você aqui no canal Laércio Costa Narrador. A nossa perguntinha básica, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então não esqueça, inscreva-se agora para você não esquecer, tá bom? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, faça o seu comentário aqui embaixo, tá bom? E olha, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Isso mesmo, o canal Laércio Costa Narrador está no ar, com mais uma exclusiva para você. Vamos começar falando da Série B do Campeonato Brasileiro, os resultados de ontem, os jogos que aconteceram, então foram dois, galera, dois jogos aconteceram e hoje vamos ter então o final dessa 33ª rodada e o Sampaio e o CRB vão fechar. Mas vamos falar então dos jogos que aconteceram ontem e a minha querida Assunção Maria está em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, torceu bastante, vibrou com o Botafogo conseguiu um golzinho lá nos momentos finais do jogo, fez 1-0 para cima do Confiança. Daqui a pouquinho a gente passa a entrevista aí do Diego, que marcou o gol da vitória do Botafogo. E olha, galera, antes tivemos o confronto entre Coritiba e Operário, foi um grande público ontem lá no Couto Pereira, chamado do técnico Morínigo, e a torcida atendeu e ontem prestigiou, e o líder do campeonato mandou 3-1 para cima do Operário, clássico local ali, né, porque o Operário lá de Ponta Grossa, lá no Paraná. Mas foi beleza o jogo, foi muito bom, muito importante a participação do torcedor, muito vibrante, empurrando o time para a vitória. O primeiro tempo foi 0-0, no segundo tempo aí todo mundo resolveu, até 16 minutos, 18 minutos, já tinha 3-0 para o Curitiba, 3-1, o marcador foi o placar do jogo, o jogo final. O Botafogo então enfrentou o Confiança está ali na zona de rebaixamento, deu uma subida bacana neste segundo turno da competição, não foi o suficiente para chegar ainda a sair da zona de rebaixamento. Ontem o Botafogo andou se complicando, mas o Diego acabou marcando o gol do time do Botafogo. Então os resultados, o Operário perdeu então, Coritiba 3, Operário 1, Botafogo 1, Confiança 0. O Diego vai falar agora do gol que marcou e do momento do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Como eu falei ali, agradecer a torcida, né, que nos apoia o jogo inteiro. Mas estou muito feliz em entrar e poder marcar o gol da vitória. Tá perto do acesso, né? Então comemorar. Não fizemos um bom jogo, tá claro isso. Tentamos de tudo, mas não estava dando certo, né? Mas agora concentrar essa semana aí, temos um clássico importante. Voltar a atuar como nós estamos acostumados a ver o Botafogo atuar para cima, tentando, acertando. Hoje não fizemos um bom jogo, mas agora concentrar a semana, que possa ser uma semana abençoada para nós, que nós possa fazer uma boa semana e aproveitar esse jogo do Vasco e poder sair com a vitória. Do Confiança, o meio atacante João Paulo mandou uma bola lá na trave, mas foi só lá do time do Confiança, um bom momento do Confiança no jogo. João Paulo fala também aqui pelo time do Confiança, que estava bem na competição, deu uma quebradinha, mas o time está em ascensão. Não é essa derrota que vai tirar o brilho do que tem feito o Confiança neste segundo turno do Campeonato Brasileiro. Fala aí, João Paulo. Sabíamos a dificuldade, né, enfrentar o Botafogo, uma camisa pesadíssima na casa deles, um time de G4, jogadores qualificados. Mas fizemos um grande jogo, infelizmente o resultado não veio, né? Tentamos, buscamos. O importante é ter dignidade até o final, vamos buscar enquanto houver chance, matemática vamos estar buscando. Então, com esses dois resultados, vamos agora apresentar a classificação como ficou. Lá em cima, na parte de cima, Botafogo e Coritiba continuaram com a mesma diferença de 2 pontos, né? Então a classificação, a Cássio Jonathan colocando na tela para nós, o nosso produtor, a Cássio Jonathan. Coritiba 61 pontos, Botafogo 59, Avaí 56 e Goiás 54. Todos já jogaram, né? Então esse aqui é o G4. CSA 51, rival do CRB, hein? Aí nas Alagoas.
51 também tem o CRB na sexta colocação, daqui a pouquinho o confronto é com o Sampaio Corrêa. Sétimo Guarani 49, aí vem o Vasco 47 na oitava colocação, vai jogar daqui a pouquinho o Vasco da Gama em compromisso difícil do time Cruz Maltino. Aí vamos ter Náutico 45, Vila Nova 43, Remo 41 já na segunda página, Operário 41, Sampaio Corrêa é o 13º 40, aí vem o Cruzeiro logo na sequência também com 40 pontos, Ponte Preta 39, Brusque 38, zona de rebaixamento aqui, Londrina 38, Vitória 33, Confiança 31 e o Brasil 23 pontos, essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. Agora vamos para os jogos que vão fechar essa 33ª rodada. Então, galera, depois de todos aqueles resultados que você já conhece, aí temos hoje 19 horas, Guarani e Vasco da Gama no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. E outro jogo é o nosso, né? Sampaio Corrêa e CRB, o jogo vai acontecer no Rei Pelé, o mandante é o CRB. CRB e Sampaio Corrêa, 21 horas e 30 minutos, fechando essa 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse momento de confronto, nessa reta de chegada da Série B do Campeonato Brasileiro, é importante que a gente fale de números para você. Os números é que interessam nesse exato momento. Como são os números do CRB no retorno da competição? O CRB também não está passando uma fase lá muito boa. Tivesse o CRB, se tivesse naquela fase espetacular do primeiro turno também, meu amigo, estava lá em cima na classificação, brigando com o Botafogo e com o Curitiba. Mas aí ele está querendo entrar no G4, isso mesmo. E para que isso venha acontecer hoje, precisa golear o Sampaio Corrêa. Uma vitória leva a 51. Para tomar a vaga do Goiás no G4, aí ele teria que golear o Sampaio Corrêa com 6 gols de diferença. É difícil acontecer, muito difícil. Entretanto, não é impossível, porque no futebol não existe o impossível. Tudo pode acontecer. Agora, mesmo o Sampaio Corrêa nesse momento desfavorável, não acredito que o CRB consiga uma goleada para cima do Sampaio Corrêa, que foi muito bem, uma defesa muito sólida no primeiro turno, que acabou deixando muito a desejar, é verdade. Neste segundo turno da competição, caiu muito o Sampaio Corrêa, parece que faltou a vibração dos seus jogadores. A gente tem a impressão que algo diferente do que vinha acontecendo, está acontecendo, mas o que? Ninguém sabe, porque o presidente Sérgio Frota diz, salários em dias, bicho pago em dia. Então, o que querem os jogadores do Sampaio Corrêa? Cadê aquela vibração diante do Vasco da Gama que aconteceu na vitória espetacular de 1-0, que faltou no jogo do Vitória, que faltou no jogo do Coritiba, que faltou no jogo do Guarani? E olha que eu estou falando de 2 jogos em casa, que foi contra o Vitória e contra o Guarani. E vamos agora para a 33ª rodada, troca de técnico, o Suriano não conseguiu ficar, João Brigatti chegou, está trabalhando desde o sábado, vai mexer no time? Tenho certeza que João Brigatti vai mexer no time para esse confronto diante do CRB, até porque alguns jogadores estão machucados e cumprindo suspensão, aí ele forçosamente vai ter que mexer no time e, consequentemente, pela sua opção, por aquilo que ele está vendo o time do Sampaio Corrêa. Aí fala assim, Rony, essa temporada, ele teve no acesso lá com o João Brigatti, é um jogador que o Brigatti já conhece, mas teria o Brigatti o poder de motivação, o poder motivacional para este jogador, para que ele mude da água para o vinho? Porque aqui são 15 jogos, nenhum gol marcado e nenhuma assistência do jogador Rony para o Sampaio Corrêa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos aos números do CRB nesse Campeonato Brasileiro. No segundo turno até aqui, o CRB tem 4 vitórias, 6 empates, 3 derrotas e 18 pontos marcados. Até aqui o CRB no segundo turno, na geral do segundo turno. Só como mandante no estádio Rei Pelé, olha, os números do CRB são os seguintes: 5 empates, 2 derrotas, nenhuma vitória, 5 gols marcados, 7 gols sofridos e um saldo negativo de 2 gols. E isso no estádio Rei Pelé. O CRB não consegue uma vitória desde o confronto diante do Brusque. Quando venceu no Rei Pelé, foi lá no mês de agosto, salvo engano, na 17ª rodada. De lá para cá, ele não consegue vencer dentro do Rei Pelé. Então é uma estatística negativa para o time do CRB como mandante. E como mandante, repito, só conseguiu até aqui 5 empates, 5 pontos dentro de casa. Então,
o Sampaio Corrêa tem chance hoje se o CRB não quebrar essa escrita, porque o Sampaio Corrêa ultimamente, todo mundo que nunca fez nada faz contra o Sampaio Corrêa. Vamos esperar que hoje o time tricolor reaja diferente, até porque também está precisando, os números estão muito baixos do Sampaio Corrêa nessa competição. Vamos saber outros números também do Clube de Regatas Brasil. Aqui nós temos a estatística do Clube de Regatas Brasil também, como, por exemplo, maior sequência de vitórias, 2. Maior sequência invicta, 11. Atual sequência invicta, 3. Maior sequência de derrotas, 2. Maior sequência sem vitórias, 2. Atual sequência sem vitórias, 5. São os números do CRB. Os últimos resultados do Clube de Regatas Brasil são os seguintes. Botafogo 2-0 no CRB pela 29ª rodada, perdeu então o CRB para o Botafogo. CRB 2-2 com o Guarani na 30ª rodada. Vila Nova e CRB 0-0 na 31ª rodada, esse jogo aconteceu lá no Onésio Brasileiro Alvarenga em Goiânia, o Oba. E o CRB em casa empatou com o Coritiba em 1-1, esse foi o resultado, 1-1, pela 32ª rodada, então vem de empate o time do CRB, 2 empates não, 3 empates, olha, 30ª, 31ª e 32ª rodada, então é uma derrota e 3 empates a sequência aí do time do Clube de Regatas Brasil e o confronto do Sampaio Corrêa daqui a pouquinho. Agora vamos falar da média de público do CRB nessa competição, público, maior público até aqui, 3.115 torcedores, CRB 1, Coritiba 1. Menor público, 1.436 torcedores, que foi no empate de 2-1 com o Guarani. A média de 2.071 torcedores por jogo. E o total até aqui de torcedores que assistiram aos jogos do CRB, 6.214 torcedores. Ah, galera, e o nosso tricolor, quais são os números do Sampaio Corrêa, hein? Ah, tá sofrível o Sampaio Corrêa. Tem que preparar essa virada hoje, Tubarão. Vamos nessa, olha, os números do Sampaio Corrêa no segundo turno. 2 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 10 pontos conquistados, 9 gols marcados e 20 gols contra um saldo negativo de 11 gols. Gente, estamos falando só do segundo turno do Campeonato Sampaio, tomar 11 gols negativos, 20 gols contra, 11 o saldo negativo do Sampaio Corrêa. E eu vou repetir, estou falando aqui só do segundo turno. Agora, os números como visitante do Sampaio Corrêa, vamos lá, como visitante. 1 ponto ganho como visitante, ai, que coisa. 6 jogos realizados, nenhuma vitória, 1 empate, 5 derrotas, 5 gols marcados, 15 gols sofridos como visitante e um saldo negativo de 10 gols. Esses os números do Sampaio Corrêa Futebol Clube. É mole ou quer mais, hein? Tá feia a coisa. É preciso reagir hoje. O Sampaio ganha uma motivação extra exatamente agora, que é exatamente a chegada do João Brigatti. Vamos torcer para dar certo, que Deus ilumine, que ele possa fazer um grande jogo. Mas tem mais estatística do Sampaio Corrêa para você agora. E a sequência do Sampaio Corrêa, como é que está? Vamos ver a sequência do Sampaio Corrêa. A maior sequência de vitórias, 3. Maior sequência invicta, 5. Atual sequência, 3 derrotas. Maior sequência sem vitórias, 7. Atual sequência sem vitórias, 3. E agora os últimos resultados. Sampaio Corrêa 1-0 no Vasco da Gama, foi no Castelão pela 29ª rodada. O Sampaio Corrêa perdeu para o Vitória da Bahia também no Castelão de 1-0 pela 30ª rodada. Na 31ª, o Sampaio Corrêa foi até o Couto Pereira no Paraná, lá em Curitiba, perdeu de 3-0 para o Coxa. E na 32ª rodada, você sabe, o último jogo do Sampaio diante do Guarani, perdeu em casa no Castelão por 1-0. Essa sequência do Sampaio Corrêa, os últimos jogos. O maior público do Sampaio Corrêa, 13.993, também um dos maiores, se não o maior, da Série B do Campeonato Brasileiro. Sampaio 1-0 em cima do Vasco. Menor público, greve de ônibus, o torcedor não saiu de casa, 7 da noite o jogo, diante do Guarani, 850 torcedores. E então, 1-0, a média do Sampaio Corrêa de público é de 5.083 torcedores, 5.083. E o total de público assistido já aos jogos do Sampaio Corrêa, os torcedores que foram aos jogos do Sampaio Corrêa no Castelão, foram 20.333 torcedores. E é isso aí, galera. O artilheiro do Sampaio Corrêa continua sendo o Ciel, que já marcou 8 gols até aqui e promoveu 4 assistências, né?
O Ciel, foram 25 jogos, 8 gols marcados e 3 assistências do Sampaio Corrêa. O Jean veio num conceito bom também, o Jean. O Jean está com 32 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências. Quem mais deu assistência do Sampaio Corrêa foi o Ferreira, que hoje cumpre suspensão automática, não vai jogar Ferreira. Ele deu 4 assistências, já marcou 2 gols pelo time do Sampaio Corrêa. Agora vamos ver aqui o CRB, quem tem boa assistência é o seu artilheiro. É o Guilherme Romão, não. O Guilherme Romão não é artilheiro, não. O artilheiro do CRB é o Diego, rapaz. Diego Torres, são 26 jogos com 8 gols e 8 assistências. Então o Sampaio tem que ter cuidado aí com o Diego. O outro é o Martan, que tem 23 jogos e 4 gols assinalados. Depois quem deu maior assistência foi exatamente o Reginaldo. 30 jogos, não marcou gol, mas deu 4 assistências. Então o Brigatti tem que estar aí com essa galera na mira aí, né? Bem orientado, os jogadores do Sampaio Corrêa, para não dar espaço aí para essas feras do CRB. Jogo daqui a pouquinho, olha, acompanhe também pela Rádio Mirante, hein? A Rádio Mirante, eu estarei no comando da grande jornada esportiva pelos 600 kHz da Rádio Mirante, acompanhe também no aplicativo, aqui no seu canal do YouTube, só para inscritos, você inscreva-se logo aqui no nosso canal, Laércio Costa Narrador, para você acompanhar ao vivo a nossa transmissão do jogo CRB e Sampaio Corrêa, Estádio Rei Pelé, nosso trabalho especial, então você vai ver as feras que estarão envolvidas aí nesse grande evento, tá bom, moçada? É isso aí, professor Bebeto, não é isso? A estatística está mostrando tudo isso. Vamos agora aos comentários, vamos dar bola para o professor Bebeto Corrêa, que é mais um artilheiro. Diga aí, professor Bebeto, a bola é sua. O Sampaio, depois de um leve treino no CT do CSA, já está pronto para o grande confronto, diante da excelente equipe do CRB. Partida essa, cercada de muita expectativa, pois com os resultados dos últimos jogos dos concorrentes, fizeram com que o jogo tomasse uma proporção muito grande, já que o CRB e o Sampaio precisam vencer. O CRB para não se afastar do G4 e a Bolívia Querida para se afastar de vez da zona do rebaixamento. O Sampaio tem que jogar de forma coletiva, bem agrupado e, na minha modesta opinião, deve jogar no esquema 4-4-2, com suas linhas baixas, bem fechadinho, sem dar espaço e esperar o momento certo com Pimentinha, para encaixar um contra-ataque letal para definir a partida. Lógico que vai depender muito do decorrer da partida, mas o Sampaio tem que adotar uma estratégia de jogo que possa coibir o ímpeto da equipe adversária. O técnico João Brigatti, com certeza, durante esses dias de treinamentos, deve ter trabalhado várias maneiras de anular as principais jogadas do CRB. O Sampaio tem que ser um time bem organizado e muito veloz na sua recomposição. Acredito que se o Sampaio jogar com garra, confiança e determinação tática, vai fazer um bom jogo e, consequentemente, um grande resultado. A torcida do Sampaio acredita, nós também. Um grande abraço, professor Bebeto Corrêa. É isso aí, professor Bebeto Corrêa, já jogamos juntos, né, professor Bebeto, lá no Paulista, fazendo aquela linha de atacantes. Professor Bebeto Corrêa, Laércio Costa e Bico Edivon Oliveira. Pode crer, cara, esse ataque era show de bola, bom de bola mesmo. Então, mandar um abraço aí para essa galera aí do Paulista, Zé Barata, César da Burra, Jorginho, Mariano, que mais? Jorginho, Mariano, Pancho Villa, né? O Gerson, o grande goleiro Gerson, Murilo, Jorginho, né? Eu falei Jorginho, aí aquela linha de ataque agora, sim, professor Bebeto, Laércio Costa e Bico. Isso mesmo, Edivon Oliveira, o Bico. Moçada, é o seguinte, vamos para a escalação do Sampaio Corrêa e também do CRB. O CRB que não consegue vencer em casa, até aqui foram 5 empates, já falamos tudo lá nos números para você. A última vitória que teve foi exatamente contra o Brusque, 3-0, na 17ª rodada, lá atrás, está longe pra caramba no mês de agosto. Então a provável escalação hoje, a torcida vai ter apenas o Estádio Rei Pelé, estádio bonito, Acácio, o Estádio Rei Pelé é um estádio bonito. À disposição dos torcedores hoje somente 50% da capacidade do estádio, então que vamos dizer que vai ser uns 10 mil torcedores hoje à disposição, já que o campo tem pouco mais de 20 mil espectadores, é a capacidade lá do estádio Rei Pelé. Então, o técnico Alan Al deve escalar para o jogo de hoje Diogo Silva, Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão. Celcinho pode ser improvisado na lateral direita, que ele tem problema. Claudinei permanece, mesmo o Martin já tendo cumprido a suspensão automática. Claudinei o experiente, Claudinei no meio de campo. Jean Patrick e Diego.
Torres, Pablo, Diego, Jajá e Nicolas. Esse é o time do Alan para esse confronto diante do Sampaio Corrêa daqui a pouquinho. E o Sampaio Corrêa, o time tricolor maranhense, comandado pelo técnico João Brigatti, que faz a sua estreia, pode levar a campo a seguinte formação: Luiz Daniel ou Mota, eu acredito que ele vai colocar o Mota. Maurício, Alan Godoy ou Joécio, Nilson Júnior e Matheus Mascarenhas, Betinho, Márcio Araújo ou Baraca e Nadson, Rony, Pimentinha e Ciel. Sinceramente, eu colocaria também ao lado do Nadson o Léo Arthur. Mas vamos exercer essa formação aí para daqui a pouquinho diante do CRB. Então essa formação. Quem apita o jogo? A arbitragem vai ser de Minas Gerais. Apita o jogo Paulo César Zanovelli da Silva, assistente número 1 Celso Luiz da Silva, número 2 Felipe Alan Costa de Oliveira e o quarto árbitro é Francisco Carlos do Nascimento. Árbitro VAR será o Emerson de Almeida Ferreira, também de Minas Gerais. Moçada, é o seguinte, ontem a bola rolou também para o Campeonato Brasileiro da Série A, tivemos o Clube Atlético Mineiro mandando bem, mandando 2-1 para cima do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Mineirão estava completamente lotado e o time do Atlético segue firme em direção ao título da temporada, mantendo aí a sua vantagem na competição. Então vamos nessa. Na Série A do Campeonato Brasileiro, hoje teremos Cuiabá e Chapecoense, apenas um jogo, às 21 horas. Na Série B, Guarani e Vasco da Gama, 19 horas. CRB e Sampaio Corrêa, 21 horas, fechando a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um lembrete, eu transmiti pela Rádio Mirante a última vitória do Sampaio Corrêa neste segundo turno, isso mesmo. Castelão, Vasco da Gama 0, Sampaio Corrêa 1. Sampaio 1-0 com gol de Alan Godoy e Nenê perdeu aquele pênalti lá no finalzinho. Foi sensacional, quem sabe não vou dar sorte hoje para o Sampaio Corrêa nessa transmissão. Acompanhe conosco, galera. Grande abraço a todos, foi um prazer a tua companhia. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Para você, o YouTube liberou nossas transmissões ao vivo, mas só para quem é inscrito. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Grande abraço, galera, e até daqui a pouquinho. Valeu!